Então, abrindo aqui a lousa branca. E a gente vai iniciar aqui pela União Ibérica. Vamos lá, então, com esse invólucro de batatinha do McDonald's. União Ibérica. Foi um drive-thru ontem. O drive-thru tava com uma fila de 40 minutos, bicho. Nunca mais. McDonald's devia ter delivery. Aí o Lucas chegou. Vamos lá, então. Pessoal, o que é União Ibérica? Primeiro, o que é a Península Ibérica? Que eu sempre falo. O que é a Península Ibérica? Onde está a Península Ibérica? E aí? Rick ergueu a mão. Onde está a Península Ibérica? Rick. Sem querer. Beleza. Península Ibérica é aquele pedacinho da Europa onde fica Portugal e Espanha, certo? Península. Por que é península? Porque é uma porção de terra ligada por uma faixa estreita ao restante do continente. Então, onde temos Portugal e Espanha. O que é a União Ibérica? É a união dos dois reinos que haviam ali naquele momento. É a união de Portugal e Espanha. Então, por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer porque durante os anos finais do século XVI, Portugal vai enfrentar uma crise sucessória. O rei não vai deixar herdeiros. Essa é a aula 8. Então, Portugal enfrenta uma crise sucessória. Bem-vindo, Wesley. Essa crise sucessória vai resultar no quê? Essa crise sucessória vai resultar no rei Filipe II da Espanha, usando do exército dele e do parentesco que ele tinha com o antigo rei de Portugal para se apossar de Portugal e unir a coroa espanhola e a coroa portuguesa. É mais ou menos nesse esquema aí, Luca. Olha o reino que ficou disponível, olha o nosso reino, né? Então vamos lá. Então aqui o rei Filipe II da Espanha aproveita do momento para unir a coroa portuguesa à coroa espanhola. E o que isso significa? Isso significa que agora tudo que era de Portugal passa a ser da Espanha. E é nessa ordem, tudo que é de Portugal passa a ser da Espanha, não tudo que é da Espanha passa a ser de Portugal. Todas as relações que Portugal mantinha foram perdidas e substituídas pelas relações espanholas. Portugal estava em guerra com o reino que a Espanha estava em paz. Agora Portugal está em paz com esse reino. Portugal estava em paz com o reino que a Espanha estava em guerra. Agora Portugal está em guerra com esse reino. Portugal tinha colônias. Agora essas colônias são colônias da Espanha. Então toda a parte de administração colonial, toda a parte de relações diplomáticas de Portugal são substituídas pelas relações, pela administração espanholas. Então a gente vai ter aqui as colônias portuguesas passam a ser administradas. Deixa eu tirar o chat da frente. Administradas pela Espanha.
e prevalecem as relações diplomáticas espanholas em detrimento às portuguesas. Isso vai representar uma mudança muito grande, em especial para o Brasil. Por quê? Porque na economia da cana-de-açúcar, como a gente já viu, a Holanda tinha um interesse muito especial nisso. A Holanda participava dessa economia do açúcar de Portugal no Brasil. Só que a Holanda, embora ela estivesse em uma boa relação com Portugal, ela estava em guerra com a Espanha. Então, quando Portugal e Espanha se tornam um só e prevalecem as relações diplomáticas espanholas em detrimento às portuguesas, a Holanda cai fora da jogada do açúcar. Quando a Holanda cai fora da jogada do açúcar, não sei, Luca. Quando a, quando a Holanda é jogada para fora do açúcar dessa economia, ela toma a iniciativa de tentar invadir o Nordeste brasileiro, de conquistar uma porção do Nordeste brasileiro, para continuar nesse lucrativo mercado. Então, a Holanda é expulsa da economia açucareira brasileira e, devido a isso, inicia uma tentativa de invasão e conquista dos territórios do Nordeste. Por quê? Para continuar inserido nessa economia. Ok? Isso vai significar, então, esse domínio holandês, algumas coisas. Então, desculpa, domínio holandês não, perdão, domínio espanhol. Características do período colonial sob a União Ibérica. Então a gente vai ter aqui, primeiro, a Espanha ela vai intensificar em muito o tráfico negreiro. Ela vai trazer mais escravos do que Portugal já trazia à época para o Brasil. E a Espanha vai iniciar, então, não é nessa nem na próxima, Luca, mas a gente ainda vai falar. E daí ela vai iniciar o quê? A produção de tabaco no Brasil, especialmente na Bahia, ok? Terceiro, então, a gente vai ter aqui daí uma ruptura com a parceria holandesa no açúcar. E tá aí também as invasões holandesas ao longo da primeira metade do século XVII. O que vai acontecer, no entanto? Essa União Ibérica, ela só vai durar até 1640. A ocupação holandesa no Brasil vai permanecer até 1654. Então vamos marcar aqui isso, só para eu deixar umas datas aqui para vocês não ficarem muito perdidos, porque eu sempre deixo de pôr data na lousa, né? Então, a União Ibérica começa em 1580. Ah, eu cliquei fora, cara. Nossa. Vai dar certo, vai dar certo. Então, a União Ibérica se encerra em. Deixa eu acertar aqui a lousa. Tá tudo certo, tá tudo certo. Pronto.
A União Ibérica se encerra em 1640 e daí o rei Dom João IV, em vez de expulsar os holandeses, ele firma um acordo para eles permanecerem no Nordeste. Então ele permite a presença holandesa até 1654. Por que que ele vai expulsar esses holandeses em 1654? Porque a Holanda investiu uma grana pesada nos agricultores do Nordeste. E daí esses grandes agricultores, esses grandes senhores de engenho, que eram de uma elite portuguesa, querem dar o calote nos empréstimos que a Holanda fez. Então eles procuram o rei e o único jeito deles darem o calote na Holanda é expulsando os holandeses. E daí o rei vai tomar o lado desses colonos, afinal de contas eles ainda são colonos portugueses, e vai empreender um enfrentamento contra os holandeses para expulsá-los e ajudar esses senhores de engenho a não pagarem suas dívidas, ok? Beleza? A gente não vai ter segunda aula comigo. Eu ainda não sei direito como o Matheus vai fazer, mas a segunda aula não será comigo. Tentem voltar no horário, se a aula não estiver disponível, eu imagino que ela não vá acontecer. Então, a insatisfação dos agricultores, dos senhores de engenho portugueses para com o domínio holandês e o prazo para o pagamento de suas dívidas com a Holanda acabam por motivar o rei Dom João IV a expulsar os holandeses na reconquista de Pernambuco. Só que isso não vai acabar nada legal para Portugal. Por que que isso não vai acabar nada legal para Portugal? Porque nesses anos que a Holanda esteve no Nordeste, a Holanda aprendeu muito sobre açúcar. E a Holanda sai do Nordeste com o conhecimento da produção e de todo o trato do açúcar. E ela leva esse conhecimento para outras colônias, para ela empreender nessa economia. O que vai jogar o preço do açúcar português para baixo, porque agora ele tem que concorrer com açúcar holandês. E a Holanda já tinha participação na economia açucareira portuguesa, ou seja, uma parte do negócio ela já sabia fazer bem, e a outra parte ela aprendeu nesse meio século que ela teve ocupando o território brasileiro. Então, o que que essa retomada desse território significa para Portugal? Portugal retoma o Nordeste, mas perde a exclusividade, perde o monopólio do açúcar. Então, aqui a gente vai ter o quê? Então, essa reconstrução do Nordeste ela vem com o preço do segredo do açúcar ser perdido para a Holanda, que agora leva esse conhecimento para suas colônias e passa a competir com Portugal, desvalorizando o açúcar português no mundo. Então, esse pedaço curtinho aqui, pelo menos eu acho ele curtinho, é o pedaço da União Ibérica, certo? Que é esse período que a gente está falando, então, de 1580 a 1640. Depois disso, a economia açucareira jamais volta a ser a mesma no Brasil.
Portugal tem que procurar outras atividades econômicas para se sustentar. Ok? Beleza, pessoal? Até aqui? Então, ó. Lá na página 233, a gente vai ter 2 exercícios sobre a União Ibérica. Ok? Vamos lá. Isso aí, pressão, Andrei, pressão. Número 1. Entre as mudanças ocorridas no Brasil colônia durante a União Ibérica, destacam-se: A. Introdução do tráfico negreiro, invasão dos holandeses no Nordeste, início da produção de tabaco no Recôncavo Baiano. B. Expansão da economia açucareira no Nordeste, estreitamento de relações com a Inglaterra e expulsão dos jesuítas. C. Incorporação do Extremo Sul, início da exploração do ouro em Minas Gerais e a reordenação administrativa do território. D. Expulsão dos holandeses do Nordeste, intensificação da escravização indígena, introdução das companhias de comércio monopolistas. E E. Expansão da ocupação interna pela pecuária, expulsão dos franceses e incremento do bandeirismo. E aí? Qual alternativa a gente fica na página 233, questão 1? Vamos lá, gente linda, vocês conseguem. E aí? Vocês querem 1 minuto ou 2 para fazer? Preciso de retorno, pessoal. Preciso de retorno para eu saber que eu não estou falando sozinho. Já falo sozinho demais na minha vida. Obrigado, Wesley. Tamo junto. Tô operando, Rick. Tô operando. É nóis. Vou botar todos vocês na mochila e vou carregar vocês no ligue agora. Fiquei emocionado. Vamos lá. Meu Deus, Andrei. Caramba, Andrei. Não é pra você pegar Gold em 2 contas, é pra você estudar pro Cotil, Andrei. Caramba. Mas parabéns. Quer dizer, parabéns mais ou menos, né? Que é Gold, né? Vamos e convenhamos. Então vamos lá, pessoal. Exercício 1 é. Mas no estado mental abalado é o estado mental do jogador de League, né, cara? Vamos ser honestos aqui. Não existe jogar League com estado mental saudável. Vamos lá, então. Exercício 1 fala das mudanças ocorridas no Brasil colônia durante a União Ibérica, que é esse período 1580 a 1640. E pede as mudanças que se destacam. Dessas alternativas, a mais correta, a correta é a A. A A vai dizer pra gente introdução do tráfico negreiro, invasão dos holandeses no Nordeste e início da produção de tabaco no Recôncavo Baiano. Observação. Isso que ele chama de introdução do tráfico negreiro já entra na C, já fala da C. Isso que ele fala de introdução do tráfico negreiro é mais uma intensificação extrema do que uma introdução.
O tráfico negreiro já acontecia de maneira pouco intensa, porque o tráfico tem a ver com uma ideia de ilegalidade. Embora você possa questionar toda a questão moral, ética da escravidão, a escravidão que acontecia no Brasil, com os navios portugueses trazendo escravos, acontecia dentro dos termos da lei brasileira e da lei portuguesa. O que os espanhóis vão fazer é aumentar o tráfico, ou seja, aumentada criminosa de escravos no Brasil. A invasão dos holandeses no Nordeste, motivada pelo quê? Pela tentativa de participar novamente do mercado lucrativo da cana-de-açúcar, e daí o início da produção de tabaco no Recôncavo Baiano, porque os espanhóis percebem que eles podem plantar tabaco no Recôncavo Baiano e que isso vai atingir um preço razoável no exterior. A C, que o Gabriel perguntou. Incorporação do extremo sul, o Gabriel tem o ponto de interrogação no W, que nem eu. A incorporação do extremo sul, o início da exploração do ouro em Minas Gerais e reorganização administrativa do território. Isso não é uma mudança que ocorre durante a União Ibérica, certo? Essa mudança para a exploração do ouro em Minas Gerais é uma coisa que se faz necessária, sim, após o fim da dominação holandesa em 54, porque o açúcar começa a cair de preço. A reorganização administrativa do território ela vai estar acontecendo em decorrência daí da mudança da economia do açúcar para o ouro, com as caças de fundição, tudo isso. Por quê? Porque o governo quer ficar mais em cima, mais de olho no quê? Nas atividades auríferas do Brasil. E essa incorporação do extremo sul ela está meio deslocada aí, ok? A B vai falar expansão da economia açucareira no Nordeste. Não, durante esse período a gente tem uma retração. Estreitamento de relações com a Inglaterra. Não. A armada inglesa era inimiga da armada espanhola. E a expulsão dos jesuítas? Também não. A expulsão dos jesuítas vai ter a ver com o período pombalino em Portugal, onde o Marquês de Pombal vai romper um pouco a relação entre Estado português e Igreja Católica, e aí ele vai expulsar os jesuítas. D. Expulsão dos holandeses do Nordeste. Isso aí é fim de União Ibérica, não é algo que aconteceu durante ela. Intensificação da escravização indígena. Dá para fazer um argumento sobre porque os espanhóis não tinham tantas reservas quanto a escravizar os indígenas quanto os portugueses tinham, mas introdução das companhias de comércio monopolistas, não. Expansão da ocupação interna pela pecuária. Isso vinha acontecendo desde o começo da pecuária, enquanto atividade secundária na economia brasileira. Como atividade secundária? A pecuária era usada como atividade de sustento para alimentação e como atividade para mover carros de boi, para mover os engenhos de cana que não eram os engenhos movidos a água, havia alguns a força animal. Então, essa pecuária extensiva, ela tinha que ocupar cada vez um território mais interno. E daí a expulsão dos franceses. A expulsão dos franceses é bem mais cedo, certo? A gente está falando aí ainda de século XVI. E o incremento do bandeirismo. As bandeiras vão começar mais ou menos durante esse período, já em busca de ouro e de indígenas também. Okay? Elas começam, acho que um pouco antes, elas começam com o Brasil já passando do pré-colonial para o colonial, com as bandeiras e as entradas. As bandeiras se intensificam em decorrência do fim da economia do açúcar e a necessidade de um novo ciclo econômico. Beleza, pessoal? Ficou claro por que é A? Então, beleza. Vamos para 2, então. Leia o texto. Putz, Andrei. Tenta reconectar. Eu sei que é o aviso básico de suporte técnico vagabundo, mas você já tentou reconectar o Zoom? Beleza. É uma boa, é uma boa. Vai demorar um pouquinho para voltar, mas é uma boa. Às vezes eu faço isso aqui também. Eu vou mandando a 2 enquanto isso, ok? Acho que ele já tirou o cabo da net. Vamos lá, então, ó. 2, pessoal.
Nassau chegou em 1637 e partiu em 1644, deixando a marca do administrador. Seu período é o mais brilhante da presença estrangeira. Nassau renovou a administração. Foi relativamente tolerante com os católicos, permitindo-lhes o livre exercício do culto. O Nassau ele é um administrador holandês que vem para o Brasil e o Nassau e a Holanda ela é protestante. Só que o Nassau promove uma tolerância em relação aos católicos. Como também com os judeus. Depois dele não houve a mesma tolerância nem com os católicos nem com os judeus. Fato estranhável, pois a Companhia das Índias contava muito com eles como acionistas ou impostos eminentes. Pensou no povo, dando-lhe diversões, melhorando as condições do porto e do núcleo urbano, fazendo museus de arte, parques botânicos e zoológicos, observatórios astronômicos. Esse texto refere-se à chegada e instalação dos puritanos ingleses na Nova Inglaterra em busca de liberdade religiosa, a invasão holandesa no Brasil, no período da União Ibérica, e a fundação da Nova Holanda no Nordeste açucareiro, as invasões francesas no litoral fluminense e a instalação de uma sociedade cosmopolita no Rio de Janeiro, ao domínio flamengo nas Antilhas e a criação de uma sociedade moderna influenciada pelo Renascimento, ou o estabelecimento dos sefardins expulsos na Guerra da Reconquista Ibérica nos Países Baixos e a fundação da Companhia das Índias Ocidentais. Qual a alternativa? O Nath falou B. Tá, vamos ficar só com a resposta da Nath, então. Isso aí. Alternativa B. Invasão holandesa no Brasil, período da União Ibérica, fundação da Nova Holanda no Nordeste brasileiro. O que entrega aí? Mesmo que você não conheça o Nassau, fala da Companhia das Índias. A Companhia das Índias ela era parte desses empreendimentos holandeses. Ela que empreende justamente a invasão na América Espanhola. A gente chegou a comentar isso quando a gente estava falando do período colonial e da ocupação holandesa. É que todo o contexto da União Ibérica a gente está explicando de novo agora. Bom, beleza então. Pessoal, deste assunto aqui, ficou alguma dúvida? Deixa eu só anotar aqui mais uma coisa na luz, então, para não ficar perdido. Deixa eu botar aqui, então. Andrei, final de semana. Tá, beleza, vou fingir. Tá aqui, então. Então, a gente vai ter aqui Maurício de Nassau, que vai ser esse cara, então, que a gente está falando do período de 1637 a 1644. Percebe que ele sai só 4 anos depois do fim da União Ibérica? Foi um administrador que promoveu reformas e tolerância religiosa na ocupação holandesa do Nordeste. E a Companhia das Índias foi uma companhia comercial e marítima holandesa que, entre seus diversos empreendimentos, deu início à ocupação holandesa no Nordeste do território brasileiro. Então, alguém vai salvar essa lousa? Para eu poder apagar? Tô esperando.
Rousseau a gente fala agora em iluminismo. A gente fala agora em iluminismo do Rousseau. Vamos lá. Então vamos lá. 5h36. Vou apagar aqui. André, deu uma melhorada aí? Fechou então. Iluminismo a gente está falando de um rolo que está acontecendo na França. Então vamos fazer bonitinho aqui. Tá tudo errado? Tá, mas ninguém precisa saber. Vamos lá então. Vamos lá. Galera, a coisa mais importante do iluminismo, que eu já quero que fique assim bem iluminado no começo. O iluminismo, você vai ouvir iluminismo, você vai pensar que é um modo de encarar o mundo essencialmente burguês, certo? Nossa, é um modo de encarar o mundo essencialmente burguês. Essa preocupação de liberdade, igualdade e fraternidade vem fortemente acompanhada da noção de defesa da liberdade privada. A gente tem poucos pensadores iluministas que vão se opor a uma organização burguesa do mundo. Um deles sendo o que a Nath perguntou, que é o Rousseau. O Rousseau vai entender da propriedade privada um problema. Mas o Rousseau, ele é a última bolacha do pacotinho do iluminista. Então, o que a gente vai ter aqui? Com a ascensão da burguesia, o ideário, certo? O conjunto de ideias político, religioso, cultural e científico da época começa a se alterar, até por necessidade da burguesia de se inserir nessa organização do mundo. Por quê? Porque ela possuía a riqueza material, mas não o poder político. Então ela precisa de uma lógica, de uma organização do mundo que permita que ela consiga se inserir nesse jogo político. E aí, durante os séculos 16, 17, mais específico, na verdade, entre os séculos 15 e 16, a gente vai ter o quê? As monarquias absolutistas se fortalecem justamente devido ao apoio da burguesia. Pois uma monarquia forte e as medidas que seriam tomadas por esta auxiliariam a burguesia na prosperidade de suas atividades. Então lembra, foi a burguesia que botou o absolutismo no mapa. Ok? No entanto, essa mesma burguesia, durante os séculos, e aí a gente já vai estar falando assim, durante os séculos 17 e 18, ok? Durante os séculos 17 e 18, percebe que as monarquias absolutistas já não representam mais um potencial de ganho interessante à sua posição. E começam, então, a propor uma nova visão e entendimento de mundo na qual não há
mais espaço para o absolutismo ou para o domínio religioso. Então é esse desconforto da burguesia com o sistema que ela ajudou a criar para se beneficiar e com o que esse sistema se tornou, que agora não mais traz benefícios a ela, que vai justamente impedir a burguesia a criar uma nova forma de pensar a política, a filosofia, as tradições. E essa forma vai ser o iluminismo. Então, essa inconformidade que a burguesia está tendo, ela vai durar boa parte do século XVII e XVIII. Ela vai surgir na Holanda, esse iluminismo de fato, e depois ele vai se deslocar e ele vai se instalar em especial na França. Então, essa inconformidade dá origem ao iluminismo na Holanda, movimento político-filosófico que depois se espalha pela Europa e vai encontrar maior sucesso, por assim dizer, na França. Pô, mas o que o iluminismo estava trazendo de diferente? Então, entre as propostas iluministas, temos os seguintes temas. Uma posição de valorização da racionalidade e das ciências. Ou seja, ele é contra aquele obscurantismo, por assim dizer, que a igreja vinha promovendo. Por quê? Porque a igreja não promove uma postura científica, racional. Ela promove uma explicação divina, que parte de Deus, do mundo, certo? E o iluminismo vai procurar se distanciar isso e procurar explicar racionalmente, por meio dessa nascente ciência. Por que isso é interessante à burguesia? Porque se ela entende melhor o mundo, ela pode ganhar mais com ele. Okay? O que mais a gente vai ter aqui? Uma defesa maior, uma defesa das liberdades individuais, sobretudo a liberdade religiosa e de pensamento. Por quê? Porque a gente está falando num momento na história em que os seus pensamentos, se você está posicionado contra a política ou contra a religião dominante, você vai ser perseguido, aprisionado, torturado e potencialmente morto. E daí essas liberdades individuais, sobretudo a liberdade religiosa de pensamento, são interessantes para quem tem essas crenças diferentes, e quem tinha essas crenças diferentes, essas críticas, muitas vezes era a própria burguesia, mas também é interessante do ponto de vista comercial, porque você não está perseguindo, querendo matar um cliente em potencial, ok? A gente também vai ter aqui a defesa da liberdade de mercado e liberdade política. Como assim liberdade de mercado e liberdade política? Liberdade de mercado é defender um Estado agora menos interventor na economia. A burguesia quis um Estado capaz de interferir na economia enquanto ela ainda estava se firmando no jogo econômico-político. Agora que a posição dela está estabelecida no jogo econômico, ela não quer mais o governo, ela não quer mais o Estado, o rei interferindo, porque agora ela dá conta. Liberdade política. Por quê? Porque as políticas do Estado absolutista são tomadas na prática em acordo com as vontades do rei. A burguesia não tem mais o interesse em que essas decisões sejam tomadas em acordo com a vontade do rei. Elas querem que as decisões sejam tomadas em acordo com a sua vontade, que ela vai chamar de vontade da população, certo? E daí quem são os principais nomes desse iluminismo? Então, os principais nomes desse iluminismo nascente, deixa eu colocar aqui o I maiúsculo, são René Descartes, ou René Descartes, o jeito certo de falar é Descartes, que viveu entre 1596
e 1650. Então você percebe que aí ele é comecinho do século 17. Deixa eu arrumar um espaço aqui. Isaac Newton, Isaac. 1643 a 1727. Daí a gente está falando meados do século 17, comecinho do século 18, primeiro quarto do século 18. O que esses caras vão fazer? O Descartes vai ser o cara que vai basicamente inventar o método científico. O Descartes vai trabalhar todo o empirismo, toda a experimentação, a ideia de ter uma tese, de testar a sua tese, de reproduzir aquilo. Ele vai estabelecer como a ciência funciona. Certo? E o Newton? O que o Newton vai fazer? O Newton vai criar as principais leis da física. E por que é importante essa criação das principais leis da física? Porque ele vai mostrar que o universo respeita uma lei que pode ser entendida pela humanidade. E não necessariamente uma lei divina que jamais será entendida. Então a gente vai ter aqui o primeiro sendo o pai do método científico e o segundo criando as principais leis universais da física. Por quê? Porque o Newton não estava contente em só falar que quando eu jogo algo do alto de uma torre a coisa cai. Ele queria saber o quão rápido aquilo ali acelerava. E ele queria saber se tinha como calcular isso para qualquer lugar no planeta ou em qualquer lugar no mundo. E daí elabora a própria gravidade. Então vamos lá. Além desses caras aí, com o amadurecimento do iluminismo, o seu rol de pensadores é incrementado com nomes como. E eu vou pegar a listinha aqui porque eu não vou lembrar todo mundo de cabeça. Então a gente vai ter aqui, ó. O John Locke. Então, entre 1632 e 1704. O que o John Locke vai defender? Vai fazer uma defesa do empirismo e de direitos inalienáveis à liberdade. Como assim inalienáveis? Para o John Locke, todo homem tem direito à liberdade. Todo homem. Ponto. Ah, mas ele é um criminoso. Ele tem direito à liberdade. Ah, mas eu não tenho direito à liberdade. Por quê? Porque isso é inalienável. Isso não pode ser tirado do homem. Você não pode negar a humanidade da pessoa por nenhum motivo. O segundo cara vai ser o Montesquieu. Montesquieu. De 1689 e 1755. Montesquieu vai ser o cara que vai falar pra gente da defesa da divisão dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Qual que é a ideia do Montesquieu com isso? É impedir que esses poderes concentrem muitas responsabilidades e permitir que um fiscalize o outro, certo? É bem capaz que isso caia para vocês na forma de atualidades, a questão do Montesquieu e divisão dos poderes, especialmente considerando que a gente está num ano muito quente de conflitos entre o judiciário e o executivo nacional, certo? Ou entre os diversos níveis do executivo nacional, executivo federal e executivo municipal. Então, assim, essa questão da divisão dos poderes pode ser bem interessante numa parte de atualidades na prova. Toda essa treta que a gente está tendo entre a presidência e o STF encaixa justamente nessa divisão dos três poderes. A gente vai ter também o Voltaire. Voltaire, entre 1694 e 1778. O Voltaire aqui ele é um caso à parte.
Como assim um fiscalizando o outro? É o seguinte, Nath. A gente tem os três poderes, são o executivo, legislativo e judiciário. O executivo é aquele que tem a função de fazer valer a lei. O legislativo é aquele que tem a função de criar as leis. E o judiciário é o que tem a função de julgar se as leis estão sendo usadas de maneira correta ou não. Primeiro que no Brasil e na divisão dos três poderes, a gente já tem um problema em relação à atribuição dessas responsabilidades. Por quê? Porque tanto o legislativo quanto o executivo conseguem fazer leis. Então a gente tem aí um pequeno conflito de interesse entre os dois. E a aplicação e validade dessas leis ela é avaliada pelo judiciário. No momento, no Brasil, a gente está tendo um forte conflito entre aquilo que o executivo diz que ele pode, quer e vai passar e o que o judiciário permite que passe com base na interpretação, no entendimento que se tem da Constituição brasileira. Então, o judiciário, no momento, ele está fiscalizando se as ações do executivo estão de acordo com aquilo que pode ser feito de acordo com a Carta Magna brasileira, de acordo com a Constituição. Todos os poderes, eles têm um certo controle sobre o outro. Por quê? Porque a gente tem a questão de indicações políticas, a gente tem a questão de responsabilidades divididas. Então, essa divisão, ela impede que os poderes se concentrem numa figura só e que ela dê um golpe. Ou, em teoria, essa é a ideia, certo? Por isso que a gente fala um fiscalizando o outro, um observando o outro para que não ache esse tipo de abuso, ok? Beleza? O que a gente vai ter aqui, então? O Voltaire. O Voltaire, ele é uma figurinha complicada porque o Voltaire ele é um monarquista. Então o Voltaire está todo nesse contexto, falando mal de tudo, mas no fim das contas ele até gosta do rei e acha que tem que ter um rei mesmo. Qual que vai ser o diferencial do Voltaire? O Voltaire ele vai fazer uma defesa muito forte à liberdade de expressão. O Voltaire é o cara, não é porque o rei é meu amigo, não é porque eu gosto da monarquia que eu não vou zoar o rei até o talo pelas besteiras que ele faz. Essa liberdade de expressão ela tem uma importância muito grande para ele enquanto uma ferramenta de regulação da sociedade. Então o Voltaire faz uma defesa muito forte da liberdade de expressão, apesar de suas ideias monarquistas, ok? E a gente vai ter aí o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, entre 1712 e 1788, daí já entrando no ideário que vai motivar muito fortemente a Revolução Francesa. O Rousseau ele vai vir com uma ideia que ele defende uma ruptura assim imediata, na hora, com o absolutismo e a adoção de um modelo democrático para a sociedade. Lá caiu. E a adoção de um modelo democrático para a sociedade. O Rousseau entende que o problema da sociedade tem início com a propriedade privada. E seria função, então, do Estado, da organização do Estado ser o mais democrática e fornecer o máximo de acesso possível à propriedade privada para os seus cidadãos. Então, o Rousseau ele é o nosso, desses que estão aqui, ele é o nosso revolucionário. Ele é o cara que vai olhar para como a coisa está funcionando e falar: a gente tem que pegar e mudar tudo isso, porque tem gente que está se ferrando, tem gente que está sendo explorada, mesmo não sendo burguês, e a gente tem que mudar. Então, o Rousseau é o primeiro cara que é o cara que o pensamento dele está indo além da classe dele. Ele não está preocupado só com a burguesia quando ele está propondo, embora suas ideias sejam essencialmente burguesas. Então, aqui ele faz uma defesa da ruptura com o absolutismo e a adoção de um modelo democrático e da natureza bondosa da humanidade que haveria sido corrompida
pela... Pá, não tô conseguindo escrever? Ué, esquisito. Corrompida pela propriedade privada. E a gente ainda vai ter o Diderot e o D'Alembert, certo? Então a gente vai ter Diderot, mil setecentos e 1713, na verdade, a 1784, e D'Alembert, entre 1717 e 1783. E esses caras vão iniciar o projeto da enciclopédia, um grande códice ou compêndio dos conhecimentos técnicos. Tá quase caindo o celular. Dos conhecimentos técnicos tá no lugar? Beleza. Beleza. Técnicos científicos da época que almejavam que fossem acessíveis a qualquer pessoa. Por isso, colocar este conhecimento na forma de um livro, embora nem todo mundo soubesse ler. Okay? Então, estes são os principais pensadores iluministas que a gente vai ter. Todo esse pensamento iluminista ele vai lançar a base do que seria a Revolução Francesa. Eu uso a câmera do celular. Eu, na verdade... Não é o webcam. O webcam é coisa de otaku fedido. É o webcam. Eu uso o Droidcam. É um aplicativo para o celular. Eu uso ele no celular e ele no computador. E daí eu jogo o feed da câmera do celular pro computador. Pessoal, beleza até aqui? Não, eu tô usando o computador. Ele só tem, acho que, tendo um olho assim, umas 19 polegadas, mais, talvez. Pessoal, beleza até aqui, então, a parte de iluminismo? Beleza, então, vamos lá. Lá na página 233, 234, vamos pegar o exercício 3 e 4. Exercício 3 diz pra gente, no período do iluminismo, no século XVIII, o filósofo Montesquieu defendia a divisão da riqueza nacional, B, divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário, C, divisão da política nacional e internacional, D, formação de poder moderador no Congresso Nacional e E, implantação da ditadura moderna. Qual a alternativa aí? B, certo? Fácil de matar, até porque está fresco na cabeça. Executivo, legislativo e judiciário. O que é poder moderador? O poder moderador ele seria um quarto poder nessa divisão dos três poderes, que teria o poder de passar por cima de qualquer um deles. O que não é nada interessante numa ideia democrática, porque se você tem um poder que pode vigiar todos os outros e suspendê-los, você tem uma ditadura na prática. Que é o que estava sendo defendido esses dias. Vamos lá. Beleza essa questão? Alguma dúvida? Vamos para 4. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles.
A ordem social é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina na natureza, funda-se, portanto, em convenções. Então, Jean-Jacques Rousseau é a 3, na obra O Contrato Social. A respeito da citação de Rousseau, é correto afirmar, letra A, aproxima-se do pensamento absolutista que atribuía aos reis o direito divino de manter a ordem social. B, filia-se ao pensamento cristão por atribuir a todos os homens uma condição de submissão semelhante à escravatura. C, filia-se ao pensamento abolicionista por denunciar a escravidão praticada na América ao longo do século XIX. D, aproxima-se do pensamento anarquista que estabelece que o Estado deve ser abolido e a sociedade governada por autogestão. E, aproxima-se do pensamento iluminista ao conceber a ordem social como um direito sagrado que deve garantir a liberdade e a autonomia dos homens. E aí? Qual a alternativa? Nath falou E, Yasmin falou E, Gabriel falou E. Beleza, alternativa E. Aproxima-se do pensamento iluminista ao conceber a ordem social como um direito sagrado que deve garantir a liberdade e a autonomia aos homens. Cuidado para não cair na tentação de marcar a letra C. Foi mal, Andrei. Acho que não é só você, eu acho que a Yasmin tá também sem. Eu vou colocá-las daqui a pouco. É bom estar anotado, Wesley. É bom estar anotado. Tira um print, pode ser? Tira um print. Cuidado para nessa alternativa que a gente acabou de fazer. Ah, beleza, Yasmin, beleza. Cuidado nessa alternativa que a gente acabou de fazer para não marcar a C. Por quê? Porque a C ela fala o que pra gente? Ela fala que ele filia-se um pensamento abolicionista e dá a entender isso, ok? Por denunciar a escravidão praticada na América, você já fica meio com o pé atrás, ao longo do século XIX. Galera, o Rousseau não está falando disso ao longo do século XIX, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essas alternativas que elas jogam uma data pra gente e a gente não tem muita segurança, ok? Beleza, pessoal. Vou salvar a lousa aqui. Posso apagar a lousa? Então vou apagar ela aqui. A pedido do Andrei, eu vou colocar as questões no quadro e já vou marcar as respostas, ok? Para caso alguém não tenha pego. Então deixa eu abrir aqui no meu WPS Office, que é melhor do que o Microsoft Office. Aula 8 de História. Cursinho tá aqui. Então, vocês resolveram uma questão da FUVEST, uma questão da FMG, uma questão da UEBA e uma questão da FGV. Tá ótimo. Eu acho de bom tamanho. Vocês não acham de bom tamanho? FUVEST, Federal de Minas Gerais, Fundação Getúlio Vargas e Estadual da Bahia? Eu acho que tá legal. Vocês estão manjando bem. Então, vamos lá. Ah, tem um limite de texto. Que legal descobrir isso desse jeito. Então, vocês vão ter aula com a Gabs. Saudade, Gabi. Mentira, eu vejo ela às vezes ainda por causa das presenciais que a gente tá dando, mas
Então, temos aqui também. É em turma minúscula, mas sim. Então, marcando aqui, A1 é A, A2 é B, 3 é D e A4 é E. Então, pessoal, essas são as alternativas que a gente fez agora, tá? Andrés, quer salvar? Eu vou deixar elas aí um pouquinho, certo? E aí. Beleza, tirou já. Fechado então. Pessoal, é isso. Revolução Francesa fica para próxima aula, até porque é um assunto mais tenso mesmo. Acho que a gente leva uma aula. O comentário que eu deixei dela da postura tá mais curto, mas dá para falar bastante sobre porque é interessante. Ela vai ser muito útil, acho, pra gente. Posso fechar aqui então a lousa? Isso aí, Pedezades. Eu não faço ideia do que está sendo dito, mas também. Então, fechou, pessoal. Ó, até semana que vem. Encerrar agora são 6h08, ok? Então, vocês ganham uns minutinhos aí ainda. Pode ser? Fechou então. Um abraço, uma boa semana para vocês, ok? Não esqueçam de voltar. Ô, 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 ô. Calma, calma. Fiquem. Não saiam. Tá, tem plantão depois da minha aula, ok? Não esqueçam disso. Plantão é agora, plantão depois do intervalo. A gente tem intervalo das 6h15 às 6h30, certo? E será plantão. Essa é a hora que de bioquímica, eu acredito, né? Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu só confirmar. Bom, vou passar o host pro outro usuário aqui, pessoal. E daí eu descubro do que eu plantão com vocês também. Deixa eu colocar aqui, make host, ok. Yes. Feito. Então, eu vou saindo, pessoal. Vocês ficam aqui mais um pouquinho, acho. E abraço. Até uma próxima. Tchau, gente. Tchau, Stefano. Tchau, Gabi. É a Gabi, tá vendo? É eu. A Gabi me falou pra ficar, não falou quem era e não me falou o que era. Eu me senti enganado aqui. Eu esqueci. É que tá como orienta, mas é eu. Ok, Desculpa. É que eu entrei correndo, eu tô dando aula agora. Aí eu tudo virei e bem. falei assim, meu Deus do céu, o Stefano vai sair. Beleza. Mas é eu. Ó, é bom vocês não saírem da minha aula, hein? Eu já vou avisando. É, escuta, Gabi. Eu vou ficar aqui também. Tchau, Gabi. Beleza, tchau, Stefano.
Macaco brasileiro. Macaco fumando cigarro. Principalmente os três últimos. Os três primeiros não, mas os três que vem depois, ele colocou cada programa. Hashtag save Fred para canino. Cadê a patrulha canina para salvar o Fred, hein? Foda que tá gravando, não pode falar merda. Ai, meu Deus. Para salvar o Fred, temos que ter pressão, neném. Tem que chamar a patrulha canina. Pressão, neném. Pressão, neném. Ela, você me ama. Pri, Ela se mata. ele no funeral dela. Pressão, Pressão, neném. Mostra o macaco. Tô fumando cigarro. Ô, viado, ô, eu tava vendo aqui na internet, né, velho? Ô, acharam o teu sagui, velho, só que ele tava no fio. Ah, o macaco morreu no fio, gente. Coitadinho do macaco. Ah, o macaco tá duro. Ah, o macaco vai cair. Ah, o coitado do macaco morreu. Morreu de choque. Em frente, o lado de Bipolaridade. Mataram meu macaco, velho. Save macaco do Rick. Mostra o macaco. Eu não estou em casa. fugiu de mente alongada. Rajada de ponto 30, furaram mais ou menos. Locada da apertada, fugiu de mente alongada. Rajada de ponto 30, furaram mais ou menos.
Um neném. Atenção do lado, tira no meu olho e pra destravar. O 19 foi torrado, quero contenção do lado. Cheiro de pneu queimado, de carburador furado. Cheiro de carburador furado. Cheiro de carburador queimado. Tira no miolo e pra destravar. Cheiro de pneu queimado. De carburador furado. Cheiro de foi torrado. Eu quero proteção do lado. E tira no miolo e eu pra destravar. E meu vozio tá destravado. União Flasco contra o Nego Ney. Sucumba, Nego Ney. Sucumba. Morra, Nego Ney. Sucumba, Nego Ney. Morra, Nego Ney. É o Flasco. Mano, é sem caô. Batendo punheta com o pau no ventilador. Se essa mina. Será que hoje tem gol De do Mengão? bipolaridade. Ó, do lado, quem respira é viado. Agora fudeu.